Ô, Marco, explica pra gente aí esses regimes tributários. Então, como que se define, né, os regimes tributários e qual é o caminho que cada empresa cai nesses regimes tributários, né? Isso, Então, vamos falar, por exemplo, o MEI, que é o microempreendedor individual, certo? exatamente. Hoje a gente sabe que o Brasil ele tem um número muito alto de microempreendedores registrados. O microempreendedor, a não ser o caminhoneiro, mas todos os outros microempreendedores, ele pode faturar até R$ 81.000 no ano. É o primeiro ponto de partida. Lembrando que nem todas as atividades podem ser MEI. Por exemplo, contabilidade não pode ser MEI. Advogado não pode ser MEI. É uma regra instituída pela Receita Federal. O MEI, ele pode ter um funcionário contratado e muita gente não sabe, mas o MEI também tem um limite percentual para fazer compras de mercadorias. Até 60% do teu faturamento é o teu limite de compra. Porque se você compra mais do que vende ou chega próximo a isso, você pode ser desenquadrado como MEI e aí você vira ME, que é o microempresário, né, a microempresa, ou o EPP, que é a empresa de pequeno porte. E aí a gente está falando de um outro regime tributário, que aí tanto faz, uma ME ou uma MPP, pode ser Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Aí vai do estudo tributário para essa atividade. Eu preciso entender o tamanho da tua empresa, quais as movimentações financeiras, quantidade de notas fiscais emitidas, quantidade de funcionários, para a gente fazer o planejamento tributário para saber em qual regime a sua empresa se enquadra, para que você também pague menos imposto dentro da lei, mas também que você não seja prejudicado por um regime tributário escolhido de uma má forma. Então, por exemplo, Simples Nacional. Existem 5 anexos dentro do Simples Nacional, comércio, indústria e 3 tipos de anexo para o serviço. Dependendo da sua atividade, você não pode ser Simples Nacional. Tem que partir para o lucro presumido e lucro real. Então, existem empresas do Simples Nacional, pode faturar até 4.800.000 ano. Uma empresa que fatura 4.800.000 ano, pode ser lucro presumido ou lucro real? Pode. Vai depender do estudo tributário para a gente entender por quê. Uma paga mais imposto, outra paga menos imposto, outra tem uma isenção aqui, outra tem uma isenção ali. Então, assim, o planejamento tributário é que fará a diferença na escolha do regime tributário para que a tua empresa tenha vida longa e pague menos impostos. Cara, isso é complexo. Demais. E tem gente que se perde nisso. Muitas pessoas. Cara, quanto tempo você tá nessa. Quanto tempo? Este ano, 19 anos. 19 anos de 19 anos contabilidade. na contabilidade. Cara, conta aí uma história que você fala, meu, o cara errou, e aí trouxe pra gente já todo errado, mas a gente conseguiu reverter a história do cara simplesmente por trabalhar certo na contabilidade, assim. Você tem alguma história cabulosa, assim? Cara, histórias são muitas, né? Eu vou começar com uma menorzinha. Por exemplo, Receita Federal tá de olho em quanto você passa de venda ali na maquininha de cartão, quanto você recebe de Pix, né? Quanto de transferência bancária fazem para tua conta. Então, um exemplo, eu me lembro muito bem dessa história. Um cliente que ele vendia no mínimo, era uma loja de roupas, nem existe mais. Um cliente que ele vendia no mínimo R$ 10.000 de faturamento e emitia somente R$ 2.000 de nota. Então ele passava R$ 10.000 na maquininha de cartão e emitia 2.000 de nota, ou seja, pagava sobre R$ 2.000. A Receita Federal identificou que havia a sonegação, o cliente ele foi notificado para prestar conta para a Receita e não soube o que responder e não tinha o que fazer na verdade, porque aquilo era verdade, aquilo era real. Então o cliente ele teve que pagar multa, juros e foi penalizado por outras coisas mais. Isso é uma das pequenas histórias. Esse erro é básico? É básico esse erro? Comum. É comum. Não era para ser, mas assim, aí a gente vai falar de outra história que a gente fala, mas se eu não sonegar, não tem como ficar com a porta da empresa aberta, né? Então, assim, é um tema muito complexo,
A gente sabe que hoje a carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo, por isso que você ter um profissional contábil capacitado para te orientar em qual a melhor forma da tua empresa agir, faz com que a tua empresa tenha um diferencial perante aos concorrentes. Então, vou te trazer um outro exemplo de dificuldade que nós encontramos. Manda aí que eu quero ver essas histórias. Hoje, eu não tenho certeza se é mais este número, mas nós conseguimos abrir um CNPJ para uma pizzaria social. Pizzaria social? Essa pizzaria social estava no entrave há mais de um ano para resolver algumas exigências, burocracia, né? Governo, papelada, o que for. E nós, com a nossa expertise, conseguimos colocar essa pizzaria social para funcionar. Então, essa pizzaria social, ela faz um trabalho com regressos do sistema carcerário, ela fica até em Poá. Sim. Hoje a pizzaria funciona normalmente de forma legal, gerando emprego, né, para quando a pessoa sai do presídio, essa pizzaria tem um trabalho social de capacitação dessa pessoa para voltar, para fazer com que ela seja, que ela tenha a volta ao mercado de trabalho, a volta à vida. Sim. E quando nós pegamos a situação dessa pizzaria, eu me lembro até que falei com o Léo. Léo, um abraço para você, Leonardo Precioso, responsável pela ONG Recomeçar, lá em Poá. Bacana. A Recomeçar surgiu de um braço do Instituto Gerando Falcões, Eduardo Lira, e hoje Conheço a gente... a história deles. Então, hoje a gente atende o Instituto Recomeçar e a Pizzaria Oportunitar. E quando a pizzaria caiu no nosso colo para poder gerir esse conflito, com expertise e entendimento, a gente fez pesquisas, fizemos pesquisas, fomos atrás de assim, como que eu posso fazer uma pizzaria social, fazer com que o CNPJ esteja ativo e esse rendimento da pizzaria, depois de pagar todas as compras, pagar os funcionários, que são os próprios regressos do sistema carcerário, todo o que sobra de lucro é revertido para o projeto. Interessante, e a gente conseguiu fazer com que essa pizzaria ficasse ativa, funcionando, e está hoje uma pizza maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de comer a pizza da Oportunidade lá em Poá, tem uma parceria com a Prime Pizza, assim, maravilhosa a pizza. Mas para finalizar, foi um assunto que foi desafiador, e com a nossa expertise, nós conseguimos utilizar a contabilidade para fazer com que essa empresa funcionasse e hoje tivesse todo o resultado que está tendo. Então, esse foi uma das histórias que para a gente foi muito engrandecedor.